o Senhor adorou, e pela fé em Deus Noé a arca fez. A chuva após caiu, Noé então subiu. Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Em nome de Jesus, hoje, dia 15 de abril, programa Missões Heróis da Fé, chegando aí na Argentina. Hoje conversei com um boliviano, oh, glória a Deus, chegando no Uruguai, chegando aí, olha, Estados Unidos, programa Missões Heróis da Fé. 13 horas pontualmente, estamos aqui em nome de Jesus. Telefone de Heróis da Fé, DDD 051 3227 79 96. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje, nesta programação, irmã Ivoneide, olha aqui, que alegria. Realmente, pastor, quando eu vi o pastor Adriano aqui, me alegrei, voltei, olha, 20 anos atrás. Uma Ivoneide, muitos anos, né? 20, Muitos não, anos, para né? aí, mamãe, por que essas ofensas? Com muitos anos. Não, nos conhecemos. Ah, É. bom, não, para aí. Muitos anos já. Trabalhou na juventude também? Força Jovem Heróis da Fé. Mesmo coral. Cantamos no mesmo coral, né? Mesmo coral. Mesmo ah. coral. Muitos jograis. O pastor César teve Jograis, essa assim. semana aqui. Ele... Qual era o teu papel mesmo? Lembra? O meu? É. Acho que era um dos pecados. Eu acho que tinha um pecado lá. É que cada jovem tinha que gritar o nome do pecado. Uhum. E parece que eu era um desses daí. Tinha que falar o nome lá. A irmã Irene era missão. Não era missão. Cada jovem tinha que gritar, eu não sabia O disso. jovem, ele, tipo assim, tu representava uma das obras da carne. E aí tu tinha que gritar o nome da obra e daí Deus fazia uma obra na tua vida e te libertava. Por incrível que pareça, eu já não era de coral de jovem nessa época. Olha a minha situação, hein? Eu já estava com a idadezinha já era obreiro ali. Olha, o senhor, eu não sei quantos anos o senhor tem. Eu Mas tô aí o senhor aí, tava com uns eu já 30. passei dos 15, 20, já passei. Eu acho que ele deveria estar com uns 30 e 30 alguma coisa. 30 e o senhor tava vários. ali. Não, eu né? entrei na O igreja, pastor Mel tinha 32. eu casei com 32, 33 anos, quando eu casei. Eu entrei em 82. Vamos fazer as contas, eu vou dar um enigma para vocês aí. Eu casei, não vou dizer. Eu nasci em 62, agora, Bom, entregou, poxa, né? agora me entreguei. Muito bem. Entrando na melhor idade. O pastor Adriano é o superintendente geral de toda a juventude do Ministério da Restauração, como também ele é superintendente da música. E ele estava conosco aqui no programa Restauração e falei para a irmã Ivoneide, a gente trabalha junto aqui, né? Claro que ela manda mais, então Ai, a gente... misericórdia, pastor, não me constrange. Eu falei, irmã Ivoneide, aí, o que a irmã acha? Não, vamos ficar com esse homem aí. E eles estão à disposição. Nós temos neste final de semana, agora, sexta-feira, amanhã de madrugada, Vigília da Juventude. Né? Então o irmão Adriano está aqui, daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. Irmã Ivoneide, então, chegando, alegre, como sempre transmitindo simpatia. É a madre dos missioneiros, né? A mãe dos missioneiros, sabia disso? Muitos missionários. Ela ajuda muita gente aí. Muitos anos, Heróis da Fé. Muitos anos, né? Quantos anos de Heróis da Fé? Não é a tua idade que a gente quer saber, só se tu quiser dizer. Não, Né? bem capaz, nem sobre tortura. Diz que nunca se pergunta para uma mulher quantos anos ela tem. Ah, pastor Adriano. Idade e Ai, o peso. olha. A idade e o peso não se pergunta, né? É verdade. A única que fala, acho que é a irmã Taine. Eu acho que é a única que fala, mas a gente não vai perguntar. Claro que não. Eu não vou perguntar pra ti, mas qual é o teu peso, irmã? Não, deixa pra lá. Não. Em retrocesso. Vamos lá, irmã Ivoneide. Alegria ter a irmã mais uma vez conosco aqui. Mais um programa, dia 15 de abril. Tá passando o tempo. E passa rápido, né? E nós estamos aí nessa batalha, nesta guerra aí do mês de abril. Pastor Humberto conclamando aí para o Ministério da Restauração, né? Jejum, oração, e é guerra, e é batalha, e muita coisa boa está acontecendo, graças a Deus. E a obra missionária também ganha com isso, porque eu vejo a igreja clamando pela obra missionária, pastor Adriano. Isso. Aí tem uma juventude.
Heróis da Fé, na verdade, tem uma juventude, geração eleita ali, que é missionária, tem a União Feminina, que é missionária, tem os cavalheiros, que são missionários. Então, quem ganha é a obra missionária, com toda Isso mesmo. essa projeção assim, da igreja nessa guerra, nessa batalha, né? Não, muito boa colocação. Mas quantos anos a irmã... Aqui eu no trabalho Heróis da Fé, na exatamente. Heróis da Fé. A minha conversão aconteceu dentro da Heróis da Fé, né, pastor? Então, ou seja, 22 Ela veio fazer anos. escola de missões. Foi a primeira turma? Primeira turma. E Quem o é que irmão foi tinha? a segunda turma, Segunda né? turma. A Quem é que segunda eu turma. também. Fui da segunda turma? Eu sou da segunda turma, Ué, meu vocês irmão. foram colega e não lembram. Então, né, meu colega, Eu sou da segunda turma. na Mariano. Isso. Isso, também. Só que eu cometi uma... Não sei se foi certo, errado. Eu fui dar uma de, entre aspas, crítico e levei uma cacetada, uma marretada. Eu com todo amor e carinho, né, pela liberdade que eu tinha com o pastor Humberto, eu assim, pastor, excelente a escola de missões, olha só, como eu sou metido. Assim, ó, pastor, só uma coisa que eu não observei. Eu poderia falar mais de jejum, de oração, daí o pastor Humberto ficou quieto assim. Boa ideia. Vamos fazer uma matéria. Já me veio até o nome. Batalha espiritual. E eu, pá, bom. E ele falando, pá, fazia assim e tal. E tu vai dar aula sobre isso? Não, não. Bah, não. Mas não mesmo. Digo, não. Não, então tá. Ele nem deu bola que eu tava dizendo não. Então tá. E tu vai falar assim, essa matéria, batalha espiritual. Não, eu não me via dando aula. Eu digo, não tem capacidade, bem capaz, vou passar vergonha, né? Mas daí, na conversa, eu fui absorvendo, eu digo, pá. Eu digo, tá, pastor, mas e a matéria, os assuntos? Irmão, monta. Não, tá de brincadeira comigo. Primeiro, eu dar aula. E eu vou ter que montar a matéria ainda. Daí a minha mente começou, daí comecei a ler livro, foi uma guerra. Aí conseguimos montar alguma coisa. Hoje eu tenho alegria, né? Alegria, satisfação. E um dos, vamos tentar usar aí, capítulos da matéria que eu dou de batalha espiritual, é exatamente uma mensagem que o pastor Humberto pregou lá na Bento Gonçalves, um trabalho de missão. Que ele, vocês talvez não vão lembrar, né? Ele falou sobre os impérios, veio trazendo, eu digo, mas isso aí, irmão, eu peguei tudo que ele falou ali e montei um capítulo da matéria que fala sobre os impérios, os grandes impérios. Né? Graças a Deus. Então... Aí nós não tivemos, então, essa aula, né? Não tiveram? Será? Não, porque eu fui a primeira turma, né? Mas ela não precisa, porque ela, muitas vezes, ela corrigia as provas. Não, claro que depois eu absorvi tudo que eu pude, né? Ainda, até hoje, porque muita coisa nova, né? Então, e cada turma é diferente. Será que a gente tem foto daquela época ou não? Temos, pastor. Tinha aquela revista da... Por que vocês não trazem uma hora para mostrar isso aí? Vamos trazer. O senhor aceita voltar novamente? Aí vamos mostrar, então. É que ele mora longe agora, mas ele mora 4 minutos. Tá. 4 minutos daqui. Gente, o pastor Licidônio, eu achei interessante que outro dia nós fizemos uma entrevista com o pastor Francisco e ele contou um testemunho de um jovem na época, aquele jovem magrinho que tocava a bateria. Diz assim, eu quero muito ser que nem o senhor, ser usado por Deus. O que eu faço, pastor? E eu perguntei para ele quantas horas conta, tora agora, por dia. Isso, conta aí. Me conta. Não, eu não sei o que ele falou, vamos ouvir o que Não, ele mas falou. é isso mesmo, é pela oração. Quantas horas o senhor ora por dia? Porque o pastor Francisco, eu não sei, o senhor Não, no deve início lembrar, foi tremendo. era coisas terríveis que aconteciam. No né? início foi uma coisa excepcional. Eu nunca, é uma coisa que me marcou, não sei se o senhor vai lembrar. Eu creio que era algum congresso do Heróis da Fé. Você foi um dos primeiros. Que chegou um senhor Foi o primeiro, um diácono daqui de perto, do que era de uma outra igreja, veio endemoniado, rapaz. Corcundo, né? Ele chegou endemoniado ali, todo com- ruim. com E ele pegou na caroço. mão e deu um salto assim, e ficou curado, saiu pulando. Ele era de uma outra igreja, né? É. Aí ele chegou. Não era da restauração. Não é. Nem existia restauração. Mas pra nós vamos já- dizer assim que eles Não, vão pra entender. nós já existia a restauração. Na né? verdade, na vamos falar a a gente verdade. só mudou. Ele era da igreja da época, mas ele era de uma cidade pertinho aqui. E ele foi levado no culto. Foi isso que aconteceu. Mas o que eu me lembro é que ele caiu endemoniado. Não, ele deu um salto, ele pegou na mão, ele foi todo torto ali. Quando ele pegou na mão do pastor, ele falou assim, ele saltou, mas uma coisa maluca assim, ó, saltou de um lado, saltou do outro.
e ficou curado. Liberto, totalmente liberto. Eu me lembro que era Foi uma coisa incrível, havia incrível. um caroço nas costas dele. Mas era demônio. E desapareceu na hora. Ali foi uma Demônio, coisa muito demônio. forte. É uma coisa... Aí o pastor Adriano tinha esse sentimento. Aí eu disse, pastor Francisco, eu quero ser que nem o senhor. Quantas horas furaram por dia? Aí eu não vou dizer o que ele me respondeu. Não, mas ele falou no ar. O que ele falou? Ele ora menos de 30 segundos, Exatamente. alguma coisa assim, né? Ele disse, não, nem oro tanto, meu jovem. Que isso não seja um... Não, o pastor Francisco... Mas é que ele falou a questão da fé. Sim, eu a acredito. Não, o pastor Francisco é uma pessoa muito querida, simples, ele é muito espontâneo. De repente, eu não sei o que ele quis dizer. É porque tem uma história dos fundadores da Assembleia de Deus, que eram homens de muita oração, naquela época, muitos anos passados, e chegou um camarada exaltadão, assim, não, porque eu oro, não sei o quê, eu oro 3 vezes por dia, e papapá. Daí o pastor, mas eu oro uma vez só. Hã? Eu começo orando e vou até o final do dia. Mas pegando um gancho, de repente foi voltado a isso. Essa época do pastor Francisco, que acho que até parece que a filha dele está assistindo. A Franciele, deixa eu ver aqui. Tá assistindo, Franciele? Teve um momento tão bom da vida dele nessa parte de cura, que o pastor Francisco, ele, na época, nós tínhamos o conjunto Heróis da Fé. É a outra Franciele. Sim. O grupo Heróis da Fé, né? Certo. Então era muito trabalho de tenda. E geralmente o pastor Francisco estava junto com o grupo Heróis da Fé, que tanto que era uma Rosane, era do grupo Heróis da Fé, e deu casamento ali, né? Olha Pois é, só. olha só. Deu casamento. E na época, então como a gente acompanhou muito ele e a gente vendo Deus usar ele, eu me lembro de situações que Deus usava ele de uma forma extraordinária no culto, as pessoas eram curadas e às vezes a gente estava indo embora, terminou o culto. E as pessoas chegavam e falavam, pastor Francisco, ora por mim que eu estou com tal enfermidade, ele bateu, está curada. Isso é caminhando e a pessoa era curada, a gente ficava ali. Incrível isso. Então uma coisa de fé mesmo da pessoa, né? O senhor também tem algumas experiências Mais ou menos. Mas aí o que me chamou muito a atenção foi porque passaram-se os anos, né? Aí o senhor fez uma oração por alguém. Vai continuar, que ele contou. Que daí o senhor foi orar para uma ele falou isso aí, mas ele não pode falar. Aí... Bom, isso aí vai ser bom falar agora. Vai ser bom. Bom, né? Vamos lá. Chegou uma pessoa enferma, e o pastor Humberto disse assim naquele dia, hoje vai ser diferente o culto. Hoje não vai ser os obreiros que vão orar pelas pessoas, vai ser os jovens. Os jovens vão descer, que era no coral, né? E vão orar. E eu fui. E naquela época, de vendo o pastor Francisco, eu quero orar, eu quero ver os enfermos. E fui num homem que estava enfermo. E aí botei a mão no ombro dele e comecei a orar, Jesus, cura ele e tal. E com aquela, acreditando que Deus ia curar. E como eu vi o pastor Francisco, isso na época eu tinha ali 17, 18 anos, como eu vi o pastor Francisco, ele fazia, orava e perguntava para a pessoa qual é o teu problema e faz o que você não podia fazer antes, eu fiz a mesma coisa, qual é o teu problema? Só que quando eu estava orando pelo irmão, eu orando, segunda-feira, o irmão bateu no meu braço, assim, foi curado já, né, vai falar, né? E ele disse assim, irmão, só um pouquinho, tu pode parar de orar para mim um pouquinho, porque quando tu começou a orar, a dor aumentou. Piorou a situação aquilo ali me desanimou. Coitado. Lembrando que hoje nós recebemos um testemunho, né? Vê que o tempo passou. Quarta-feira. Não, é aí que a gente quer chegar nesse ponto aí que passaram. Perdão, pastor Paulo. É que passaram-se os anos. Eu tô aqui, tá passando um monte de coisa na minha cabeça, tu nem sabe. Aí passaram-se os anos. Aí o pastor Adriano, que era o baterista lá da igreja, da juventude. Mas não é fácil receber uma palavra dessa aí. Para de orar. Daí, para de orar, Glória. Conta o testemunho, pessoal, aqui, ó. Que a dor aumentou. Agora o pastor Francisco e a Franciele entraram. Estão assistindo. Uma vez eu estava pregando em um lugar. Pena que não dá para botar na tela, né? Pois é. Poxa. Logo eu comecei a ter oportunidade de pregar. Eu estava pregando e veio um rapaz e entregou uma profetada para mim. Profetada. E disse assim para mim, não, meu servo, não prega mais a minha palavra.
Misericórdia. Que a tua chamada não é pra pregar. Imagina pra um jovem Bah. que tá iniciando. Assim, Pá. tua chamada é pra cantar. O E senhor aí, tinha tudo pra desanimar, Tudo então. pra desanimar. Para de orar porque a dor Para de aumentou. orar e para de pregar. pregar. Pá, mas que coisa interessante. Tremendo. E aí, como é que tu sentiu na hora? Eu me senti um miserável, né? Mas na hora me veio a palavra de Deus. Quando ele falou aquilo ali, para de pregar, me veio assim um versículo na cabeça aí de por todo mundo e pregar todo o Não, evangelho. é uma coisa... Pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, olha, é uma coisa que eu cuido muito, isso assim, Deus falou, olha, irmão, meu Deus do céu, olha, Imagina se eu parasse ali. Sim. ele podia te matar. É, podia assim. Mas Não, o chamado que isso é Deus tinha muito para sua vida. perigoso. Olha quanto tempo daí, quanto tempo o senhor está na superintendência, como pastor. O Pastor, senhor, eu estava falando, pastor Paulo, foi em 2013 que eu fui consagrado a pastor. e a forma como Deus está usando o senhor. Então, aquele desejo que o senhor tinha no seu coração levou alguns anos para ser realizado, né? Mas foi. Mas lembrando, meu Ivanete, que eu não queria ser obreiro. Não queria. Não queria ser obreiro. Na época, até... Tem muita gente que faz parte da história. Na época, que era o pastor Silvio, nosso líder, e tinha o evangelista Natanael, que ajudava Sim. os jovens. E o evangelista Natanael era uma inspiração para Era nós. uma pra referência, né, para a pra juventude. sim. E ele, na época, ele me procurou e disse assim, Adriano, eu vejo que tu tem uma chamada para pregar. E eu disse, foi lá e profetizou. e o outro, e eu disse, não, eu não tenho chamada para isso aí. Não, eu vejo que tu tem, eu vou te colocar na escala para te começar a dirigir culto. E Que benção. eu disse, irmão Natanael, se o senhor me colocar na escala, eu não vou vir no culto. Porque eu era muito tímido. Na bateria eu conseguia me esconder ali atrás dos pratos, dos tambores, para uma coisa mais escondida. Agora tu tá na frente de um púlpito e falando, eu disse, não, eu não vou... Se o senhor me colocar na escala, eu não vou vir no culto. E aí ele deixou passar um tempo e voltava. Meu irmão, eu vejo que Deus tem uma chamada na tua vida. E, tal. E ele insistiu naquilo ali até que conseguiram me colocar na primeira escala para dirigir um culto, na Bento. E aí conseguiu? Não foi para dirigir, foi para dar um testemunho. Então, tua primeira escala vai ser um testemunho, então. Dá um testemunho da tua vida. Sim, foi boa, a ideia dele foi boa. E ali começou. E aí, na época, daí o pastor Silvio estava no culto, que era o nosso líder. E eu comecei a falar ali, eu tinha um tempo, eles davam um tempo para nós, era 10 minutos. 10 minutos para falar. E eu comecei a falar e no que eu comecei a falar, o Espírito de Deus tomou conta de mim. Era bem novo ali. E Deus começou a sensação que eu tive que a minha língua não estava dominada por Deus. Eu comecei a falar coisas que eu nunca imaginava que um dia eu ia falar, coisas que eu já tinha lido na Bíblia. Eu comecei a falar. E aí uma hora eu olhei pro relógio, já tinha passado um pouquinho dos 10 minutos, e eu olhei pro pastor Silvio, e o pastor Silvio chorando, e fez assim, continua. É aquilo que nós estávamos falando, pregar junto. Continua. Pregar junto, irmão. Mas o irmão Natanael, evangelista, né? Natanael, ele foi muito usado, porque também eu lembro que aconteceu... Irmã Ivanete, tu vai pra escala, e então ele programa de rádio vai fazer. Eu não sabia, meu Deus, dava um pânico. Eu chegava assim lá no estúdio, que era gravado, eu ficava uma manhã inteira para poder gravar. E não me dava um bloqueio, né? Então foi uma grande dificuldade. E eu lembro um dia ele só falou assim para mim, Ivaneide, Deus vai te colocar lá junto com os irmãos que são cabeça. E eu digo, mas nunca, bem capaz, né? Logo eu. Mas tu vai trabalhar com o pastor Humberto, não se cumpriu ainda essa... Aí um dia eu tô numa cabeça, reunião né? lá com a diretoria, assim. não, na Heróis da Fé. Não, eu sim. fui... Tá certo. Quando viu, eu tava lá nessa reunião onde estava o pastor Humberto, que é o cabeça do ministério, né? Sim. É toda a liderança, mesa diretora hoje, representada assim, na época ainda não era. E eu me lembrei, eu digo, aquilo, ele falou, ele não profetizou, ele só disse isso. E eu ainda ouvi Deus, sabe, usando a vida dele para nos incentivar, a gente era bem jovem, inexperiente e tal. Deus usou diversas pessoas, né, pastor Paulo? Isso que o senhor fala também do irmão Laurecindo. Boa. Eu estava observando na reunião que eu tive com o senhor nessa semana, o senhor falou uma coisa que eu fiquei pensando. O senhor disse que muitas vezes o irmão Laurecindo entrava madrugadas conversando com o senhor, vocês conversando e ele ajudando o senhor. Muitas vezes. E isso aconteceu comigo também. Terminava os cultos ali na Bento e às vezes nós ia levar ele em casa, né?
E eu me lembro que uma vez eu fui levar ele em casa e ele ficou até altas horas da madrugada me explicando coisas da Bíblia. Impressionante. Pessoas que participaram, que eu creio que diante de Deus isso haverá uma recompensa, né? Que hoje tu investe num jovem, como muitos me ajudaram e investiram, acreditaram e viram conseguiram ver essa visão de Deus. Eu acredito plenamente que essas pessoas, no dia que eles começaram a investir naqueles jovens, não imaginavam o projeto de Deus. Não, nem sabiam. É que nem quando o irmão Lauro conversava com o senhor, ele não imaginava o que o senhor ia ser no futuro, o que Deus ia usar o senhor. O irmão Lauro que regia o coral. O irmão Lauro. Aquilo foi tão marcante, Tio né, dele, pastor? uma benção, Foi tão né? marcante. Quando o pastor, ele era o regente do coral, quando ele levava a batuta dele, ele fazia isso aqui, já a glória de Deus tomava irmão conta, Lauro- não era uma coisa fantástica. Eu assim, particularmente, meu Ivonete, pastor Paulo Roberto, né, se vocês lembram disso também, o irmão Lauro, todas as áreas, quando ele ia pregar, ou quando ele ia dar um estudo bíblico, era muito bom os estudos que ele ministrava, e quando ele ia cantar. Então, quando ele ia cantar, se eu me lembro que ele abria a boca, começava a cantar, e aquela glória de Deus Era uma benção. caía sobre a igreja de uma forma extraordinária, né? Então, Ele teve um papel muito importante também, porque eu cheguei na igreja, eu tenho um filho, né? Eu tive um filho sozinha. E eu tinha um sentimento de inferioridade por conta disso. E o diabo sempre dizendo que eu nunca ia ser, porque eu olhava Sim, pra... só para explicar, antes dela entrar na igreja, Sim. antes de se converter. Isso. É. Então, aquele sentimento. Então, Inclusive, ele tá uma benção hoje, o rapaz, tá? Casou, tá? Querido. sim. E então, aquele sentimento, eu nunca iria ser como as irmãs que estavam ali. Sim. Eu olhava todas elas, para mim, eram umas santas mulheres de Deus. Então, Só que eu nunca pensei isso aí. é. Cada um passa por coisa que É, ninguém então, sabe, eu passei né? muito, eu tinha aquilo. E Nunca tinha ouvido então isso. eles me convidaram para participar do coral, porque eu era jovem, Aí bem tu jovem. sentia inferior. E eu sentia inferior. Que coisa, É. né? E daí, então, veio a irmã Rosane Buges, a esposa do pastor Francisco, e o pastor Lauro falar comigo, me convidar. Eu digo, não, eu não posso. Ela Eu não dirigiu vou. o coral, Sim, acho. ela ajudava o irmão Lauro. Eu não posso cantar no coral, eu não devo. E aí eles, não, mas porque e eles foram insistindo comigo. Não, aí, sabe, depois de muita conversa, aí eu fui cantar no coral. Mas não falou, ficou quieto. Não, aí eu falei, depois eu Ah, falei. sim. Aí Deus usou a irmã Gladys no retiro que teve da juventude, que a gente estava ali na casa dos padres. E ela Retiro, chegou. tinha muito retiro Ela ali. me abraçou e começou a orar por mim. Eu repreendo o espírito de inferioridade. Ela e a irmã Naide. E daí, a partir de então, Deus tirou aquilo de mim. Foi uma grande Tu vitória. vê que é uma coisa espiritual, né? Muito espiritual, porque eu ia ficar presa naquilo ali. Porque eu noto uma coisa assim, quando um jovem vem, irmão, a gente olha assim, tu não sabe o que está acontecendo com ele. De repente ele tem um bom sentimento. Com certeza ele tem um bom sentimento. Mas tem algumas coisas que tá ali. Sim. Que o diabo está insistindo. Agora eu vou derrubar nele nisso aí. Nós é um espírito de inferioridade, uma sensibilidade exagerada, alguma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Né? Mas é uma ação espiritual, né? aquele coral foi Vê marcante. agora, quando a irmã Gladys, a irmã Nádia orou pela irmã, foi embora aquele demônio. Exatamente. O coral? É uma O libertação. coral foi muito marcante, esse coral. Foi. Eu vejo que muitas pessoas Olha que hora saíram de daquele ação. coral ali, né? Ai, passou tão É rápido. verdade, é verdade. Olha só, isso é interessante. Pessoas que saíram daquele coral. Firmino, Firmino, uma bênção. não sei se Firmino tá de pastor. Claro, né? não, Pastor. tá. Ele tá lá pro lado da Leopoldina. Ele tá no Leopoldino. E olha que coisa interessante. Eu fui pro Casou. jejum. Eu fui pro jejum agora porque a gente precisava de alguém para ajudar no site da Heróis da Fé. Não, o Firmino tá lá, nem, porque ele é dessa área, né, da computação. Eu não sabia. Aí, eu acho que uns 3 dias depois o Firmino me liga, irmã Ivaneide. A gente tem que orar. A gente, eu tô me colocando à disposição Olha para só. ajudar no site, se vocês estão precisando. E tal. Deus dá a resposta Então certa. foi incrível isso, sabe? Eu vi uma ação de Não, Deus a tão gente tem forte. que orar. A gente O tem que eu me lembro ali, mas vou nem te ajudar, mas é o Firmino, que hoje é um dirigente, a irmã Ivoneide, a irmã Rosane, que era a nossa, hoje é a Sim, esposa do pastor sim. Francisco. A Marla tá na- Tormes, né, que hoje A irmã atua Marla. na União Feminina. A irmã Lidiane, Sim, que é a esposa Olha do pastor a irmã Diniz. Lidiane, é tudo mesmo coral. Foi pra obra, dá pra Sim. dizer missionária, né? Sim, trabalhando. Tá lá no Espírito Santo, casou. Deve ter mais. A eu irmã não lembro. Irene, a esposa do pastor A irmã César. Irene, a esposa do pastor César. O próprio pastor César. O próprio pastor César, é verdade. É os irmãos que vieram do desafio, né? Sim. É.
Olha só. Rapidinho, irmã. Quem é que tá? Mas tu vai ter que fazer assim. 71 videologados, 59 likes. Então vamos lá rapidinho. Deixa Eu o não like aí, acredito deixa que o Heróis like. da Fé ganhou da restauração hoje. Do programa. Glória a Deus. Pastor Prabhakar lá da Índia, Leonardo, Marcos Leonardo, Adelaide Oliveira, Elisama Rodrigues desde a Argentina, Adelaide Oliveira pede oração, irmão Antônio Lima, irmã Gelsa Escola, glória a Deus, irmã Ana Paula Ribeiro, irmão Paulo Jair, Deus abençoe, irmão Paulo Jair. Temos também a Tá irmã orando. Adelaide. Não, o Paulo Jair é outro. Adelaide Tô Oliveira, já confundindo falamos. O nosso líder do Departamento de Estrangeiro, o irmão Pascal Silas. Domingo, culto em espanhol, não esqueçam. Amanhã vamos estar falando sobre isso, irmão Pascal. Escuta o programa, se quiser vir aqui. Quem sou eu para pedir isso aí, né? Mas vamos lá. Pastor Francisco lá em Chicago. Irmã. Professor Adiele. Olha o horário. Missionário Cleiton lá de Londres. Cleiton. Ana Júlia Cachoeirinha. Pastor Luiz Xavier lá do Nepal. Ele está sempre deixando essa meu mensagem. irmão. Né? Missionária Marilda Vargas. Tenente Portela Celso Cavalheiro. Isabel Silva, evangelista Elias Machado, Adroaldo Caceriego, irmã Gelsa de Uruguaiana, missionário Rodrigo Sica, lá da Itália. Opa, quem é o carcereiro? De onde que ele é? É de Parobé. Irmão Rodrigo. Rosane dos Santos, irmã Tatiana Franciele Buges, Opa. Taliene Roquete, lá de Portugal, que Deus abençoe, Quanta Taliene, que gente. bênção. Pastor Ezequiel Elias, irmã Ivone. Irmão Ezequiel. Secretário de Missões, Homero Almeida, ali de São José. Pastor Bonaparte, já falamos. A Nazarena, querida, que Deus abençoe, lá da Argentina, Tucumã. Thaís Machado, também da Argentina. Então, Thaís, só vem fazer o curso. O Jean Felipe disse que também fez a segunda turma. Olha que aí, bênção, junto com vocês. Deus abençoe, João Felipe. Irmão Pedro Souza Leandra. Olha que benção, Leandra também. Olha, tá bem ativa na obra daquela época. Vai Irmã começar a Elza, aparecer os da segunda turma. Reni Brau, Erondina Melo, missionária Viviana e missioneiro Júlio Damascena, desde o Uruguai, irmã Solange Santo Ângelo, Leiliane do Espírito Santo, Rutiana, Deus abençoe, Sulamita, Quanta lá gente. de Santa Catarina, Salete, Miriam, Jaques, Rosilene Locke, Opa. Santa Catarina, A nossa viagem para Amazonas. Rolante, Franciele também, e Jennifer Damásio, Maurício Nunes. Deus abençoe, irmão Maurício, que benção o senhor conectado na programação. Ana Cristina e Lucas, navegantes. Muito bem, sexta-feira então, amanhã nós vamos ter a vigília, não é, irmão? Pastor Adriano. Não perca. Na Rádio Esperança já fechou, agora nós só estamos pelo YouTube. Bom, então acabou assim, o horário. Vamos ter a vigília então, da nossa juventude. Agradecemos, pastor Adriano, por aceitar o nosso humilde convite. Eu agradeço, senhora, irmã Vaneide. E agora Alegria. vai ter um programa da juventude, terminando esse nosso aqui. Paz. Deus Oração e abençoe a união. todos.